Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num momento assim de grande virada numa história muito antiga. Vamos falar de José lá no Egito, se revelando para os irmãos. Aquele relato de Gênesis capítulo 45, sabe? A fonte é a Bíblia na tradução Almeida Revista e Atualizada, e a nossa ideia aqui é tentar desvendar essa reconciliação, entender o que estava na cabeça deles, o significado de tudo aquilo. Exato. E esse capítulo, olha, ele é crucial. Não só pelo drama familiar, que é intenso, né? Mas também pela forma como ele apresenta uma visão teológica muito clara. É como se eventos horríveis do passado fossem reinterpretados à luz de um propósito maior. Ok, então vamos analisar isso mais de perto. A cena começa com o José assim no limite da emoção. Ele não aguenta mais, pede para todo mundo sair, ficam só ele e os irmãos ali, e aí ele chora alto, um choro que dizem até os egípcios ouviram lá fora. Uma descarga emocional muito forte, né? Totalmente. E aí ele solta, eu sou José, e pergunta, meu pai ainda vive? O texto diz que os irmãos ficaram em choque. Travados de medo, não conseguiam nem responder. Imagina o susto e a culpa vindo com tudo, né? Mas o que o José faz logo em seguida é bem notável. Ele pede para eles chegarem mais perto, confirma: sou eu mesmo, José, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas olha só, ele imediatamente muda o foco. Como assim? Ele não fica remoendo a traição, pelo contrário, ele oferece na hora uma nova leitura daquilo tudo. Diz algo como: não fiquem mal, foi Deus que me mandou na frente de vocês para conservar a vida. Nossa, ele pega o ato terrível da venda e coloca como tipo uma peça num plano divino para salvar a família toda da fome que estava devastando a região. Ele menciona os 2 anos que já passaram e os 5 que ainda viriam. É uma perspectiva bem radical, né? Ele meio que tira o peso das costas deles ao dizer não foram vocês, foi Deus. É uma questão teológica complexa essa. Pode ser vista como um perdão, uma graça imensa, focando no resultado final, na salvação. Ou talvez a ideia de que a ação divina usa até as más intenções humanas para um bem maior, sem necessariamente anular a responsabilidade do ato em si, entende? Entendo. Mas a ênfase dele ali, no discurso, é claramente na sobrevivência, no propósito. Exatamente. E ele não fica só no discurso, ele age. Sim. Ele já manda o recado para o pai Jacó, venham todos para cá para o Egito. Oferece a terra de Gósen, que era uma área boa. Promete cuidar de todo mundo nos próximos 5 anos de seca. É um plano de resgate mesmo. Bem prático. E aí tem o gesto, né? O abraço em Benjamim, o irmão mais novo, filho da mesma mãe, chora abraçado com ele, depois abraça e beija os outros irmãos. É a demonstração física do perdão, né? Só depois disso é que eles conseguem finalmente conversar com ele. E tem mais. A notícia se espalha, chega até o faraó. E a reação do faraó é surpreendente. Ah, é? O que ele faz? Ele adora a notícia. Não só aprova a vinda da família, como incentiva. Manda preparar tudo, oferece o melhor da terra do Egito, transporte os tais carros, comida, tudo. Uau! Isso mostra o quanto José era importante lá, né? Sem dúvida. A reconciliação da família dele era vista como algo bom até para o reino do Egito. Aí os irmãos se preparam para voltar para Canaã, José organiza tudo, dá presentes para eles, roupas novas para todos, mas dá um tratamento especial para o Benjamim, né? Mais dinheiro, mais roupas, e manda um monte de coisa boa para o pai, Jacó. Sim, uma generosidade enorme. E na hora da despedida, ele dá um conselho curioso. Qual? Não briguem pelo caminho. Talvez ele conhecesse bem os irmãos, né? E imaginou que a culpa, as acusações, poderiam surgir na viagem de volta. Faz sentido. E aí, como é a chegada em Canaã? A reação do Jacó? Ah, é outro momento fortíssimo, quando eles contam que José está vivo e mais, que é o governador do Egito. O texto diz que o coração de Jacó ficou como sem palpitar. Ele não acreditou. Entra em choque total. Exato. É informação demais, improvável demais, depois de tantos anos de luto. E o que faz ele finalmente acreditar? A prova concreta, quando ele vê os carros que José mandou do Egito. Aquilo torna a notícia real, tangível. Ah, os carros, é. Ali a ficha cai. O texto fala que o espírito dele reviveu.
E aí vem a decisão final dele. Basta, meu filho José ainda vive. Eu vou vê-lo antes de morrer. Que virada! Então, resumindo, temos essa revelação super emocionante. Seguida por essa reinterpretação forte do passado com a ideia do propósito de Deus, o perdão se mostrando em ações práticas. O apoio do faraó, Isso. E por fim a decisão do Jacó, que abre caminho para reunir a família toda. perfeito. É uma narrativa poderosa sobre transformação. Uma história que começa com traição, sofrimento e termina com salvação, reconciliação e tudo isso interpretado ali pelos personagens como ação divina. Deixa a gente pensando, né, como a nossa visão sobre as dificuldades que a gente já passou pode mudar quando a gente olha para os resultados lá na frente. Exato. E o que essa busca por um significado, por um propósito, mesmo nas piores situações, como a gente vê no José, diz sobre a nossa própria capacidade de seguir em frente, de ser resiliente. É algo para se pensar, sem dúvida.